irmãos, boa noite. Eu não queria nem fazer, né, esse vídeo desde hoje. Hoje de manhã, a partir de 8h30, mais ou menos, quando eu fui acordada, né, por uma ligação. Deus me deu esta noite, e durante toda a madrugada até manhã, se tornou só em 2 sonhos, né, mas contínuos. E foi um sonho muito forte, né, muito forte, muito triste também. Não, eu falei para vocês que o Senhor me mostrou no meu coração que Flávio Bolsonaro ele ia ganhar em primeiro turno, mas a questão é que nesse vídeo eu não sei dizer para vocês que mesmo ele ganhando, que ele vai atuar, né? Que ele vai se manter no governo. E por que eu digo isso? Porque o que Deus me mostrou nesse sonho não é insano, tá? Insano. Eu não sei dizer para vocês se eram criminosos ou se eram da facção. Não que eu tô aqui, né, querendo separar ou dividir as coisas. Mas assim, não foi um pesadelo, foi um sonho, porque eu não acordei gritando, sabe, com medo, mas de uma certa forma, aqui no Brasil as pessoas já estão acostumadas a ouvir um determinado tipo de coisas e não se importa mais, não liga mais. Como eu disse, esses sonhos foram muito fortes, né? E como José disse, que sonho é dado por Deus, como eu ando sempre repetindo, que pesadelo, Senhor, não dá, mais sonho, com certeza sim. E o Senhor me mostrou que a coisa não vai melhorar, é tipo assim, vai dobrar, né? Então, tipo, aproveita enquanto vocês têm liberdade dentro das vossas casas, liberdade para andar nos seus bairros, liberdade para fazer seja lá o que for agora. Porque o que ele me mostrou foi difícil, né? É muito difícil. Eu vou começar iniciando contando que eu fui convidada pela minha filhada para sair. Eu não lembro de imediato, pensei até que fosse aqui no condomínio, né, dentro do sonho, mas depois eu vi que não era, porque eram lugares que tinham tipo 2, 3 andares e as partes, né, de cima eram comerciais. Então eu disse, não é onde eu moro. E ela está procurando um lugar onde ia ter um evento, uma programação, alguma coisa assim. E de repente passou um rapaz, aí falou, comentou alguma coisa comigo. Daqui a pouco ele saca como tipo uma metralhadora, não sei se ele tira de um jardim, uma coisa assim, e aí começa, né, o tiroteio e todo mundo se abaixa. E de repente outras pessoas não estavam vestidas de fardadas, né, para não dizer assim, eram policiais, não eram, era como se fosse tipo 2 gangues, facções, eu não sei, eu sei que começou a ser tiro para todos os lados, né, e a gente abaixado ali, e depois começaram a retirar, né, os mortos, as pessoas que morreram ali no tiroteio deles mesmo. E eu disse, bom, deixa eu te levar para pegar o ônibus. E depois eu pensei até que era um lugar de humor, né? Porque quando acontece esse tipo de coisa, não tem transporte, fica sem transporte por um tempo. Pelo menos, né, ficava sem transporte até acontecer um determinado tipo de coisa por aqui. E aí eu fui, né, acompanhando ela, e o lugar era tipo um ponto de ônibus, era assim, tipo muito arvoredo, muitas árvores. E já estava tipo escurecendo, mais ou menos como umas 6 horas da noite, 6h30. E de repente começou novamente, né, o tiroteio novamente. E as pessoas que estavam ali naquele lugar, todo mundo se abaixando, né, esperando terminar. Então o chefe
enquanto aquelas coisas ali estavam rolando, né, aquela coisa toda, aí parou, né, como se tivesse matado quem deveria matar, amor. E eles pegaram uma garota. Ela deveria ter entre 16 a 18 anos, não mais que isso, era magra, não, e tinha um corte de cabelo mais ou menos aqui, loira, assim, pele clara. Pegaram aquela garota e começaram a estuprar ela, né, de todas as formas, não foi um só, dois, até cachorro colocaram para. Foi muito brutal, sabe? E as pessoas, no meio da rua, e as pessoas observando aquilo. E ninguém fez nada, né? Até cachorro para lambrer a moça. E o chefe deles, né, olhou ainda para mim assim, depois, né, ele, com os caras, ele tirou o dinheiro, o maço do dinheiro, ele começou a pagar para aquelas pessoas que estavam ali armadas, né? E ele dizia assim, toda pessoa que for contra, como é que ele dizia, toda pessoa que for petista, né, ou petista ou for contra alguma coisa da esquerda, uma coisa assim que ele falou, tem que morrer. E eu sei que ele estava pagando, e depois que ele pagou, ele simplesmente saiu e o cara, a família estava requerendo aquela garota, entende, de volta. Que no início ela lutou, mas depois, né, a família nem que estava ali com ela, ainda tinha uma criança aparentemente com, sei lá, 6, 7 anos de idade próximo dela, não sei se era parente. Tudo isso no sonho. E aí ela queriam requerer aquela garota, eles não deixaram, eles pegaram a menina, né, a jovem, e saiu arrastando. É como se fosse aprisionar ela para continuar usando, abusando ela. Né, uns 2 ou 3, os mesmos que usaram ela. Aí, eu não sei se a gente estava, eu e minha filhada, recostada em algum lugar, ou se era um banco, né, do ponto de ônibus, eu não lembro muito bem o que era, e tinha, né, uns caras. E ele, né, com o outro, fez aquele gesto, né, com a língua assim no ombro de um que estava próximo de mim. E aí eu disse assim, eu queria voltar, né? Ainda falei tipo para casa, mas com essas chuvas todas, né, de bala, como é que volta? Aí o cara disse para mim assim, a porta tá fechada. Depois que a porta fecha, ninguém mais pode voltar pro lado de lá. E eu disse, aí eu pensei, bom, porta fechada, tem que ficar aqui e esperar. Né? Que, tipo, acabe essa agonia toda, essa bagunça, isso que está acontecendo, para que a porta abra e a gente possa voltar lá novamente. Aí esse cara fez esse gesto com a língua, né, no amigo, mostrando assim a língua no ombro dele, tipo como se estivesse lambendo o ombro dele. E aí ele começou a querer me tocar do lado, não? Tipo, querer também me abusar. E o outro já foi para minha filhada, também tocando, esse que fez esse gesto, né, horroroso. E naquele momento eu despertei. Tem muito tempo que eu não sonho, né? E eu falei para Deus assim, eu digo, Pai, não me deixa viva para ver isso. Porque eu já passei por muita coisa, tipo assim, eu já vi muita coisa nessa vida. Eu digo, eu não quero ver isso, porque se isso acontecer, eu vou deixar de ser crente. Porque é duro você ver, como eu estava comentando hoje no áudio. E eu só não continuei o sonho, porque eu fui acordada pela minha irmã que me ligou na hora. Né? Porque o sonho estava contínuo, não é que parou aí. Eu cochilei novamente. E continuou o sonho, só que a minha filhada não estava mais comigo. Era um outro momento. Aparentemente era aqui no Brasil, não, em uma região que eu morei também, próximo da praia. E era assim, eu estava em uma casa, né? Tipo, eu apareci em uma casa e nessa casa tinham pessoas, não sei se estava fazendo tipo um aniversário, alguma coisa assim. E apareceu esses caras, tipo, do nada.
E já estava acontecendo isso. E aí saiu matando algumas pessoas da casa e saiu pegando as garotas, jovens, né? E começaram ali a usar, abusar. E eu saí, fugi, mas já a cena já era assim. Daqui a pouco, caminhando ainda, o bairro, todo mundo com medo, esperando. Tipo assim, em casa, muita gente se trancada, não queria nem sair, com medo de ser pego na rua, principalmente mulher. Era o, era o pior período para a mulher, né? Porque a mulher era só para usar e abusar, né, sexualmente. E os homens não faziam nada, não tinha policiamento, não tinha nada na rua. Tava tipo cidade de ninguém, país de ninguém. Tava assim. Ninguém brigava por ninguém, entende? O que tinha de acontecer, deixavam acontecer, é como se fechassem os olhos, entende? E os criminosos começavam a pegar, e era sempre as mulheres. E você não via, e gente pobre, bairro normal. Não era para dizer que estava tipo bairro nobre ou que você via ali política, com hoje as pessoas estão brigando porque fulano está sendo preso, ciclano está sendo preso. Entende? E Deus estava me mostrando isso. É tipo assim, uma falta de controle da criminalidade no Brasil. Eu não sei nem que nome dá para esse vídeo, sinceramente. Das coisas assim que eu estou contando. Entende? Então, aí eu vi uma adolescente, né? Mais ou menos, sei lá, 13, 14 anos. E eu disse, eu tenho que esconder essa menina. Caminhando na rua durante o dia, eu escondia ela de um lado e ia do outro, a gente se escondendo. Entende? Na verdade foi de noite para de manhã, assim, né? Eu digo, tenho que esconder ela, porque se verem, vão querer pegar para usar, abusar. É tipo, eu não estava mais preocupada comigo, era mais com as meninas, adolescentes, sabe, mais jovem. E aí, chegou, eu digo, tem que esperar clarear. Porque tipo assim, a noite era o pior momento, que as pessoas ficavam imaginando qual vai ser a casa, né? Quais as casas em que eles vão entrar. Qual é a casa que o chefão, né, vai escolher para servir do seu motel, do seu hotel. E eu passei por um lugar e eu tinha visto, era a casa de uma colega, e eu disse, eles vão querer vir aqui. E tinha uma garota, e era muito bonitinha a menina, e eu disse, a gente tem que esconder ela porque vai acabar sendo usada. Bom, pessoal, é difícil, né? Difícil de falar, não é fácil falar sobre esse sonho, porque a cena foi muito forte, entende? A cena foi muito forte e eu não sei se vai ter jeito, né? Há pouco eu estava assistindo o dia todo, eu falei com muitas pessoas, assim, a respeito de comentário que eu conheço, e o conselho que eu posso dar para vocês se prepara. Se prepara que se nada, né, for mudado, as pessoas continuarem com esse coração duro, dividido, quanto à implantação, entende, de um governo realmente que venha mudar essa situação que está, se me perguntar quem eram essas pessoas, estavam tudo com roupa normal, entende? Para poder mudar o que está, entende, por vir, que Deus acabou mostrando. Então eu posso dizer que não tem solução, porque esse sonho foi forte demais. O abuso, entende, de poder, sem autoridade na rua, sem justiça, foi muito forte. Foi muito forte. O que eu posso dizer é que quem fica atento, que se até outubro
realmente não mudar, entende? Não tiver ajuda, entende? Nesse país, mantenha um pacote de alguma coisa dentro da mochila para poder comer. Quem tem seu carro, entende? Mantenha em ordem, entende? Para poder sair da cidade. Sair das grandes cidades, principalmente lugares muito populados, entende? Que já está acontecendo esse movimento de falta de controle, de domínio, entende? E zarpa para lugares onde vai ser difícil, não tem muita habitação, não tem muita casa, entende? Se tiver domínio pouco, porque vai ser trágico demais. Vai ser trágico demais uma sociedade inteira submissa, entende? A criminosos e desarmado, entende? Indefesa. Foi assim que eu vi, entende? E ali eu sei que na continuação do sonho, amanheceu, eu consegui colocar essa garota em um lugar, entende? Que não iriam, né, pelo menos ali achar ela, não acharam enquanto estava comigo. E aí nessa casa, era uma casa grande, bonita, eu digo aqui vai ser o próximo lugar. E engraçado que do lado da casa vizinha, tinha um monte de mulheres vestidas de baiana, né? Essas que vão para o candomblé, elas estavam ali festejando alguma coisa do lado de fora, entende? Da porta, sentadas, comemorando, entende? Tipo, idolatrando lá, né? As entidades delas, rindo. E na delas lá, eu entrei nessa casa, né? E procurando lugar para poder esconder aquela jovem garota que estava ali, que eu sabia que era próxima e que era uma casa que ele ia entrar. Não sei porquê, mas eu sabia, entende? Que era tipo uma casa bonita, grande. E acabou de alguma maneira ele chegando e pegaram essa garota e a gente não podia fazer nada. E foi no momento que eu fui acordada, né? Com a ligação da minha irmã. E não acordei assim assustada, abalada, como eu acordei com o negócio da guerra, né? Eu contei também em outro vídeo, estando na Europa já. Porque eu não podia nem falar, dessa vez não, entende? Mas aí eu comentei, não, passei um áudio para ela, para minha filhada, passei um áudio para minha irmã, que mora fora, outra também que mora aqui em São Paulo. Já fui avisando o dia todo. Então, há pouco eu vi um vídeo de Alain dos Santos, que está lá nos Estados Unidos, falando a respeito que eu nem sabia disso, pedaços de corpos de pessoas, muitas outras pessoas não estavam sabendo. Você vê lá fora, a gente sabe das coisas antes, daqui de dentro, em Recife, ou não foi no Ceará, encontrado nas praias, né? Encontrado na praia as pessoas ali, né? Foi para se divertir na praia e estava encontrando pedaços de corpos de pessoa. Então, você já sabe, é o extremo, entende? Então, vai chegar um domínio extremo, sem justiça, sem controle, não vão ter controle da criminalidade. Foi isso que Deus me mostrou nesse sonho. E, e eu espero, como eu digo, que as pessoas se cuidem, ou tenta mudar, entende, agora, porque isso é um aviso de Deus, entende? Não, não é uma coisa normal. E acredite, me vem lágrima nos olhos só em pensar nisso, entende? Porque ver um país dominado, garotas, mulheres sendo usadas, abusadas, entende? Com arma na mão, pessoas entrando, matando qualquer um, entendeu? Com um riso na cara, por brincadeira. Foi, foi uma cena chocante. Eu queria voltar para dormir, entende? Que eu não,
como é que diz? Eu ainda estava com sono, ainda estava sonolenta e eu não conseguia. Então, o que eu posso dizer que é isso que vai acontecer no final, pelo menos, né, do sonho dessa madrugada, e foi contínuo, né? Acho que Deus, ele fez minha irmã me ligar por esse motivo, e, tipo assim, para despertar daquilo, porque não parava. E eu sei que a tendência desse sonho era dar continuidade e dessa forma e coisas piores, né, acontecendo. Coisas piores acontecendo e cada vez mais pior, pior, pior. Então eu vi que não ia parar, né? Ia sempre ter continuidade e a prevenção, entende? Sempre muito pior. Então meu conselho, né, é que vocês que têm família, tipo, tem mulheres na família, entende? Que as mulheres vão tipo assim, desejar não ter nascido mulher, né? Mas a questão é que não era só uma condição de que as mulheres eram abusadas, elas não eram assassinadas, mas os homens não, né? Os homens, quando ia tentar, tipo, proteger as suas mulheres em casa, suas filhas, ou tomavam uma posição, né, de proteção, de querer assegurar que aquilo não acontecesse, ou conversar com um dos dele, tipo, o cara deixa a menina aí, não. Era no mesmo da hora que eles matavam, entende? Então, é como eu disse, eu não sei se mesmo, né, o filho do Bolsonaro, Flávio, ele ganhando, entende? Qual vai ser a repercussão, porque eu não vi ali jornalistas que andam aí, entende, falando, né, só querendo tapear, entende, se dizendo que estão sentindo muito pela situação que está, né, desses acontecimentos. A gente vê o tempo todo, em todos os lugares, essas coisas acontecendo aqui no Brasil já hoje, né, tendo autoridade, meia que autoridade na rua, tem de policiamento, seja lá o que a gente pode chamar, e alguns atribuindo, né, a juizado, a pena e tudo mais. Mas acredite, aquilo que eu vi não tinha autoridade, aquilo que eu vi não tinha policiamento te protegendo, não tinha exército na rua, né? Tipo, muita gente pensando, porque Trump, né, vai entrar. Não tinha americanos aqui dentro, entende? Era uma guerra interna, qual a gente estava vivendo sem nenhum tipo de proteção, entende? E isso estava acontecendo nos bairros, em todos os bairros do país, entendeu? Pelo menos na minha visão, não tinha ali jornalistas, não tinha pessoas ricas que foram presas, não tinha político. Vale lembrar que a gente sabe que essas pessoas têm seus seguranças, né? E não é um nem dois. Então, e são muito bem armados e a população não está armada, a população não tem ninguém a seu favor, pelo contrário, tem todo mundo contra. Então, o que eu digo para vocês se preparem, né? Porque nem armas a gente não tem, não pode se proteger, a população toda foi desarmada. E como eu disse, eu não estou feliz em fazer esse vídeo, eu não estou com um sorriso largo, entende? Para poder fazer esse vídeo, para poder falar para vocês com alegria alguma coisa nova, né? Alguma coisa boa, porque o que eu vi não foi bom, né? E se Deus está me permitindo fazer esse vídeo, Deus está me permitindo fazer esse vídeo para falar com vocês, porque mulheres não queriam ter nascido mulheres. Acredite nesse sonho. Isso me faz lembrar o que Jesus diz, né? Ai daquelas que estiverem grávidas,
sabe? E grávida ou não, eles não queriam saber, entende? Pela perversão. Então, eu não sei em que tempo que isso vai chegar, eu não sei se era período de grande tribulação, eu não sei se é uma coisa para antes de eleição, para depois de eleição, para alguns anos, mas foi o que eu vi, né? E honestamente eu devo dizer que foi muito triste. Eu não sei como dizer para vocês se protejam, além do observar tudo o que está acontecendo e na maior oportunidade que tiver de vocês poderem sair do centro da cidade, vocês saírem e procurar antes que essas coisas, né, começar a acontecer, vocês fugirem. Há algum tempo estava comentando sobre isso, né, com a minha filhada e veja bem, justamente essa madrugada Deus me deu esse sonho assim, então leve a sério, né, leve a sério porque o nosso país ele não está tomando uma direção, entende, boa. Então, assim, não é fácil e não vai ser fácil e as pessoas não estão querendo se arrepender. Nesse vídeo que não era nem sobre imagem, mas que foi preso hoje, né, nos Estados Unidos por uma coisa simples, entende que ele não vai ser deportado por causa disso. Tinham pessoas ali alegres por esse motivo. Eu digo, olha, se alegre por esse momento desse sonho que eu tive não ter chegado ainda aí, porque naqueles dias ali ninguém vai estar sorrindo, naqueles dias as pessoas não vão estar lembrando de querer ninguém preso, não vão ter um partido para adorar, né, para defender, entende? Naqueles dias as pessoas vão estar rezando, orando, pedindo, entende? Que não entrem em sua casa, né? Que não peguem as suas filhas, que não entrem em suas casas, entende? Que Deus possa abençoar cada mulher de oração, cada homem de oração, cada mulher, cada oração, cada mulher de oração. Entende que está pedindo, está intercedendo a Deus. Entende, porque as mulheres vão precisar e muito. As mulheres desse país vão precisar de muita oração. Entende? Fiquem com Deus e que o Senhor nos proteja. Em nome do Senhor Jesus.